Então, está iniciada a gravação. Aqui. Bom, começar então discutindo um assunto que é chamado distâncias administrativas, né? Isso é algo rápido, é mais para terem conhecimento, que é o seguinte: a gente está falando aqui sobre protocolo de roteamento, né? E numa determinada rede, numa determinada localização, os roteadores conversam e determinam o protocolo, né? E vimos também que existem diferentes tipos de protocolo, né? Protocolo de vetor de distância, protocolo de vetor de estado de enlace, e mesmo esses tipos têm diferentes implementações. Nós temos protocolos como o RIP, o SPF, IGRP, IGRP, ISS, tá? Então, existem alguns tipos de protocolos que são implementados. A pergunta que fica se houver mais de um protocolo executando num determinado roteador, né, e os roteadores determinarem rotas diferentes por intermédio de protocolos diferentes, né? Por exemplo, um roteador está rodando o RIP e o SPF, né? Pode fazer isso. E o RIP determina que o melhor caminho é por um lado e o SPF determina que o melhor caminho é pelo outro lado, né? Como um roteador escolhe um determinado caminho, né? Isso que a gente chama de distância administrativa. E existem as distâncias extrativas que elas são padrões, né, no caso que os padrões para o roteadores da Cisco, né, ela define a confiabilidade de uma rota, né. Então o roteador, ele vai confiar numa rota dependendo do tipo de protocolo que gerou aquela rota, né. Então nós temos aqui a distância administrativa, né, de 0 a 200, aqui são alguns exemplos, né, e o detalhe é o seguinte: quanto menor o valor, né, mais confiável é a rota, né. Então menor valor é o que ele considera o melhor, né. Então, a rota que tem distância administrativa zero, né, é aquela que é diretamente conectada. Então, um roteador, tem um determinado roteador, esse roteador tem uma rede que ele está conectado diretamente nela. Está ligado nele, né, não tem dúvida de qual o caminho para a rede, é aquela interface, né. Então essa é a rota mais confiável que tem para ele, é aquela rota qual ele conhece, porque justamente ele faz parte da rede, né. Não importa que algum outro protocolo de roteamento fale o caminho para o outro lado, ele vai acreditar sempre na interface dele. A que tem distância administrativa 1, né, é a rota estática, é aquela que a gente configura na mão, no roteador. Então eu vou lá e eu, como administrador, insiro uma rota, né. O roteador acredita que o administrador é o que tem de mais confiável no sistema, né, depois da rede que está diretamente conectada. Então, se o administrador coloca uma rota estática, também não importa o que os roteadores falam, ele vai confiar no administrador, né. E aqui começa uma sequência de valores, né. Rotas que ele aprende pelo BGP externo, tem confiabilidade 20, né. IGRP, confiabilidade 90, IGRP 100, o SPF 110, RIP 120, BGP interno 200, né. Então, essa é a preferência, né. Ele vai sempre preferir nessa ordem. Então, se o SPF falar uma coisa e o EIGRP falar outra, ele vai acreditar no EIGRP, tá? Então, é o que a gente chama de distância administrativa. E essa distância ela pode ser alterada, né? A gente pode mudar essa distância aí na mão. Bom, sobre rotas estáticas, eu comentei com você, mostrei como fazia, mas vamos formalizar aqui, né? Então, o que é uma rota estática, né? Uma rota estática é aquela rota que é inserida manualmente, né, na tabela de roteamento pelo administrador. Então, quando o administrador configura uma rota, a gente chama de rota estática, né? Ele ensina ao roteador como ele alcançar uma determinada rede, né? Quando são utilizadas, devem ser atualizadas manualmente cada roteador, né? Então, quando a gente coloca uma rota estática, o roteador acredita nela para sempre, a não ser que a gente vá lá e altere essa rota, tá? O Felipe está perguntando quando vai ser a prova, né? Deixa eu pegar aqui, Felipe. Eu não tenho a data de cabeça não, mas eu tenho aqui no computador. Eu não tinha aqui. Calendário. Jonas, boa noite. Tá, pelo calendário, a nossa prova é no dia 7 de junho.
Então, no início de mês de junho aí, na segunda semana de junho. Bom, então, como é que a gente configura uma rota estática? É o comando iproute, né? Então, iproute, a gente coloca a rede de destino, a máscara de rede dessa rede, e a gente diz uma interface ou um endereço, né? A gente pode caminhar por uma interface ou por um endereço. Tá? E a gente pode mudar, e a gente coloca a distância que essa rota pode ter, né? A distância administrativa a gente pode mudar por aqui. Tá? Bom, exemplos aqui, né? O comando. Aqui tem dois exemplos, um comando usando interface e um comando utilizando endereço. Né? Vamos supor o seguinte, né? Aqui a gente tem aqui um roteador. Né? Esse roteador ele tem, por exemplo, uma interface, um gigabit Ethernet. Tem uma outra interface também aqui embaixo, gigabit Ethernet. E essa interface aqui, por exemplo, ele está ligada, essa aqui é gigabit Ethernet 0/0, por exemplo, e essa aqui é gigabit Ethernet 0/1. Tá? E aqui está ligado no roteador esse aqui, e essa outra aqui também está ligada no roteador. E o endereço dessa interface, desse outro roteador remoto, é justamente essa aqui, 192.168.0.1. Tá? Então, a gente tem duas formas de configurar uma rota estática. O comando iproute, a rede de destino, 92.168.10.0, a máscara da rede, 255.255.255.0. Por onde essa rota sai? Ela sai pela interface gigabit Ethernet 0/0. Né? Significa que tudo que for destinado a essa rede, o roteador vai e joga nesse enlace aqui. Tá? Isso só vai funcionar se for um enlace ponto a ponto, né? Essa interface vai ligada diretamente no outro roteador. Tá? Por isso é que normalmente se prefere utilizar outro modo. Né? No outro modo, a gente dá um comando também iproute, o endereço de destino, a máscara dele. Só que em vez da gente dizer interface de saída, a gente diz o quê? O endereço IP que deve seguir, o endereço IP da interface. O roteador ele sabe que ele está ligado num outro roteador por essa interface, e ele sabe a interface do outro roteador. Então ele manda para aquela interface do outro roteador. Né? As duas formas funcionam, né? Questão apenas de gosto. E nós também temos chamada rota padrão, ou rota default, né? Ela é um caso especial de rota estática, é uma rota que é inserida na mão. Né? Mas ela é usada quando? Quando o roteador não sabe para onde mandar um pacote. Então temos aqui um roteador, o roteador está ligado a 4 outros roteadores. Né? E ele aprendeu uma série de rotas com esses outros roteadores. Mas foi definido para ele que a rota padrão é pelo lado de cá. Então, se ele precisa mandar um pacote para alguém e ele não sabe para quem mandar, sempre que ele se encontra na situação, ele manda para a rota padrão. Né? A rota padrão é definida exatamente como se define uma rota estática, só que a gente coloca como endereço de rede 0.0.0.0. Tá? E máscara de rede, né? 0.0.0.0 também. Então, como eu defino a rota padrão? iproute 0.0.0.0.0.0.0, saindo pela interface serial 0.1.1. Ou, né, isso aqui é um ou, porque eu só vou ter uma rota estática, iproute 0.0.0.0.10.0.0.1. Ele manda para o roteador 10.0.0.0.1. Né? Então, a rota estática a gente configura uma, que é o que o roteador vai fazer se ele não souber para onde mandar os pacotes dele. É isso aí? Uma dúvida aí? Bom, então vamos fazer uma configuração aqui. Vamos utilizar uma redezinha, tá? Para a gente começar a configurar nossas rotas e no final a gente vai chegar com uma rede completamente configurada. Vou pegar ela aqui. Bom, então aqui nós temos 3 redes. Né? Vou pegar aqui. Temos uma rede à esquerda, uma rede maior, que a gente até configurou semana passada com RIP. Né? Temos uma rede aqui que a gente vai configurar com uma rede estática. Né? Temos uma outra rede que a gente vai configurar aqui também. Tá? E depois nós vamos interligar essas 3 redes. Tá? Então nós temos uma rede aqui que é a área 10, uma rede aqui que é uma rede estática, uma rede aqui que é a área 30,
Depois nós vamos interligar esses 3 roteadores aqui, né, e fazer as redes falarem através de um roteamento hierárquico. Né? Então, começando com a rota estática, vamos analisar essa situação que a gente tem aqui na nossa rede estática. Deixa eu ver se fica melhor dando um zoom. Ficou. Bom, então nós temos aqui um roteador, né? Roteador do tipo 1841, que tem uma interface Fast Ethernet 0/1. Essa interface Fast Ethernet está ligada numa rede, que é a rede 192.168.11, né? E um roteador 2, né? No caso aqui, roteador 12, desculpe, que está ligado na rede 192.168.12, né? Alguma coisa, né? A interface Fast Ethernet 01, ela vai receber, tem que ser configurada com o endereço IP 192.168.12.1, tá? E a outra com 192.168.11.1. Né? A gente já viu semana passada como é que a gente configura as interfaces dos roteadores, né? Mas vamos lá, vamos configurar aqui, né? Então, o que a gente precisa fazer? Precisa configurar as duas interfaces, né? E promover o roteamento estático entre elas, né? A gente vai criar aqui nessa rede, que é uma rede pequena, um roteamento estático, né? Não existe caminho alternativo, né? Não tem, por exemplo, isso aqui não é uma rede como essa outra rede que a gente tem aqui, tem uma rede em anel, onde vale a pena ter um roteamento dinâmico. E aqui, se a gente perde um enlace, os pacotes podem passar por outro enlace, né? Já que não, só temos o enlace. Então, normalmente, nesse tipo de rede, a gente usa a rota estática, não tem por que gastar enlace com protocolo de roteamento. Então, como a gente configura esse roteador aqui, 11? Clica nele, usa aquela interface aqui, né, Command Line Interface, né? Vamos lembrar que os comandos, o roteador ele começa com router e um sinal de maior, indicando que ele está apenas em modo de consulta. Para a gente entrar em modo de configuração, a gente dá o comando Enable. Então, Enable, ele já fica lá, router, um joguinho da velha no final, dizendo que está em modo de configuração. Né? Mas configuração, não, em modo de administração. Né? Aí a gente vai entrar em modo de configuração. Por isso a gente dá o comando configure terminal. Aí sim, ele está em modo de configuração. Né? Como a gente configura uma interface? Né? A gente quer configurar, por exemplo, a interface Fast Ethernet 0,1. A gente entra na interface com o comando interface Fast Ethernet 0/1. A gente entrou na interface para configuração e agora a gente coloca o endereço IP na interface. Comando IP address no teclado. Tá? Vou botar o endereço IP 192.168.11.1. Né? Tem que colocar a máscara 255. 255. Com isso está configurada a interface. O que a gente faz agora, precisa dar o comando no shutdown. Né? Se repara aqui, a interface está desligada. A interface no roteador, por padrão, ela vem desligada. Então, a gente precisa ligar a interface no comando no shutdown, né? Já que o comando shutdown é que desliga. Deu o Enter, a interface sobe. A outra interface que a gente tem que configurar é Fast Ethernet 0/0. Então, a gente sai dessa interface que a gente está, com o comando exit, entra na 00, interface, Fast Ethernet 0/0. Aí repete o comando para dar o comando endereço IP. IP address. Lá a gente está usando 172.17.01. 172.17.01. A máscara 255, 255, 255. E o mesmo comando no shutdown para subir a interface. A gente deu o comando no shutdown, mas continua vermelhinho. Né? Continua vermelhinho por quê? Porque a interface do outro roteador também está down, né? E só sobe quando as duas interfaces estão configuradas. Estou configurando agora em roteador 12. Mesma coisa, precisamos configurar as interfaces. Configurar a interface 0,1, desculpe, 0/1 com 192.168.12.1. Edita para entrar em modo de administração. Configure terminal para entrar em modo de configuração.
entra na interface, né? Interface, fecha Ethernet, 0/1. Bom, só dar o comando agora para endereço IP address 92.168.12.1. A máscara dela, 255, 255, 2550. E o no shutdown para subir a interface. Subiu a interface. Falta só configurar essa outra interface aqui. Então, vamos lá rapidamente nela. Sai da interface anterior. Entra na interface, fecha a Ethernet 0/0. Coloca o endereço IP. IP address 72.17.02. Com a máscara 255, 255, 2550. Assinou o shutdown. Então, com isso, a rede está toda configurada, a menos das rotas. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esses comandos aí? O que a gente fez aqui? Não? Tá tranquilo isso aí? Pode abrir o microfone, fica à vontade. Tá. Enquanto ninguém falar nada, eu vou assumindo que está tudo bem e vou adiante. Tá? Bom, a gente pode testar aqui, né? A gente pode tentar, por exemplo, fazer com que o PC 192.168.11.11 fale com o PC 192.168.12.11. Tá? Para isso que ele faz? Ele vai mandar um pacote, chega nesse roteador, tá? Mas ele provavelmente não vai conseguir. Foi ótimo, sem problema, a aula vai ficar gravada. Bom, então, vamos tentar fazer um teste. Vamos fazer um teste, por exemplo, do 192.168.11.11 para essa interface aqui do roteador, 172.17.02. Como é que a gente pode fazer? Vamos usar um ping contínuo aqui. Vamos botar aqui um PD complexo. A gente clica em cima do envelopinho aqui. A gente já viu isso nas outras aulas. Clica na máquina origem. Vai aparecer uma tabela. A gente clica na máquina destino. Vou clicar nesse roteador aqui. Né? E o número de sequência inicial 1. E vou mandar ser periódico. Fica pingando a cada 1 minuto, a 1 segundo. Né? Bota aqui create PDU. Ele está aqui embaixo. Né? Falhou. Está falhando. Né? Vamos descobrir por quê. Né? Por que está falhando? Né? O esperado era o seguinte, que ele mandasse o pacote para esse roteador, né? E que o roteador mandasse para ele. Né? O que deve estar acontecendo? Vamos ver lá com a simulação. Vamos entender o que deve estar acontecendo. O roteador, o pacote vem da origem, 192.168.11.11. Né? O pacote vem até o switch, né? O switch leva o pacote para o roteador. Tá? Quando o pacote chega nesse roteador, o roteador ele conhece essa outra rede aqui. Então, o que o roteador deve fazer? O roteador deve mandar o pacote para o roteador 12. Aí, beleza, chega no roteador 12. O que o roteador 12 vai ter que fazer agora? O roteador 12 tem que responder ao 192.168.11.11. Mas o roteador 12 ele só conhece duas redes. Ele só conhece a rede 172.17.0 e a rede 92.168.12. Então, o roteador 12 ele não conhece o caminho até o 92.168.11.11, né? Então, a rota ela tem que funcionar nos dois sentidos, né? Esse roteador é o roteador padrão desse computador. Então, quando esse computador manda o pacote, chega nesse roteador e esse roteador manda para o caminho correto. Mas quando chega no destino, ele não tem como responder. Né? Se a gente quer confirmar se é isso que está acontecendo, o que a gente faz? Né? Vamos entrar aqui em modo de simulação. Está só o filtro ICMP, o que eu quero. Né? Então, vou dar a simulação passo a passo. Então, o PC 11.11 manda o primeiro pacote. Não, já deu aqui, vou mandar o segundo. Deu algum erro aqui que não era para dar, está me dando a traição aqui. É o seguinte, deixa eu mandar um pacote simples, que é mais fácil nesse caso. Pacote simples do PC para o roteador. Deu uma travada aqui. O que acontece aqui?
Só um minutinho que o simulador deu uma travada aqui. Não está colaborando. Só mais um Boa segundinho. noite, professor. Desculpa o atraso. Pode falar. Bom, Bruno. Deixa eu abrir de novo o simulador. Não. Deixa eu aguardar porque ele não salvei a configuração. Tá, ele voltou aqui. Antes, deixa eu só confirmar uma coisa. Vamos ver se o PC está configurado com o endereço correto de gateway, né? Se está configurado com 92.168.11.1. Em tempo real. Às vezes a gente está tentando fazer uma coisa e está configurado errado. Tá, tem que ser o default gateway. Deixa eu botar o default gateway correto, então. 192.168.11.1. Deixa eu ver se ele está até com o endereço IP configurado, né? Eu não sei nem se ele está configurado. Não, não está configurado. Vou botar aqui o 92.168.11.11, o endereço dele. E a máscara dele, 255.255.255.0. Tá, agora está configurado corretamente. Tá, vamos fazer aquele teste agora, então, na simulação. Né? Então, vamos lá, um pacote dele para o roteador. Aí o pacote vai para o switch, do switch vai para o roteador, conforme a gente tinha previsto. Aí o roteador tem que mandar para outro roteador. Né? Só que quando chega no outro roteador, o outro roteador não conhece o caminho de volta. Tá? Então, a rota, os roteadores até podem ir, mas não conseguem. Né? Se ele tivesse tentado mandar um pacote direto para uma máquina do outro lado, deixa eu configurar essa máquina 1212, que provavelmente não está configurada também. Né? Então, botar o default gateway dela. É o 92.168.12.1. O IP dela, 92.168.12.12. Máscara classe C. Nossa, é 12.11, desculpe. O que aconteceria se esse computador tentasse mandar um pacote para o outro computador? Né? Aí não chega, o roteador nem repassaria nada. Né? Ele manda para o roteador dele, mas quando chega no roteador dele, o roteador não conhece, né, o caminho para o outro lado. Então, para que esses dois computadores, para que essas duas redes possam se falar, a gente precisa ensinar o que para elas? Né? A gente precisa ensinar para o roteador 11 que ele existe um caminho para a rede 92.168.12 e precisa ensinar para o roteador 12 que existe um caminho para a rede 92.168.11. Né? Como a gente faz isso? Né? A gente tem que vir no roteador 11 e ensinar a rede. Então, vamos fazer por rota estática. Né? O que eu estou querendo fazer? Estou querendo ensinar para esse roteador da esquerda que sempre que ele precisar chegar na rede 192.168.12, ele tem que mandar para a direita. Então, qual comando que a gente vai dar para isso? A gente habilita, enable, entra em modo de configuração, configure terminal. Qual o comando que a gente viu para entrar com uma rota estática? A gente viu que para a gente entrar com uma rota estática, a gente tem que dar o comando IP, route, cadê o meu mouse aqui? IP route, a rede de destino, a máscara e a interface. Então, a gente vai lá. Então, o comando IP route. Qual é a rede de destino? Eu quero ensinar para o roteador aqui da esquerda como chega no 92.168.12. Então, a rede de destino é a rede 192.168.12.0. Né? E a máscara? 255, 255, 255, 0. Tá? Então, eu estou falando para ele, quando ele quiser para essa rede, o que ele faz? Ele vai para mandar para o endereço IP 172.17.02. Então, quando ele for chegar nesse destino, ele manda para 172.16.02. Com isso, agora, o roteador da esquerda já sabe que para ele chegar no roteador da direita, na rede 92.168.12.0, é só ele mandar para o roteador da direita. Né? E agora?
A gente tem que vir aqui no roteador da direita e fazer a mesma coisa. Habilitar, entrar em modo de configuração, configura terminal e fazer a rota estática, IP route. Né? Qual é a rota que eu tenho que ensinar para ele? Eu tenho que ensinar para ele como chegar na 192.168.11.1. IP route 192.168.11.1. Ou, desculpa, 11.0. Com qual máscara? 255, 255, 255, 0. Beleza. O que é que ele tem que fazer para ele chegar nessa rede? Ele tem que mandar para esse roteador do lado de cá, que é o endereço 172.17.01. 172.17.01. Agora, eu ensinei manualmente por rotas estáticas para esses dois roteadores como chegar. Né? A gente pode testar agora mandando um pacote, por exemplo, do PC 11.11 para o PC 12.11. Né? Então, de novo, do 11.11 para o 12.11. Sequência inicial 1, mandar um pacote a cada 1 segundo. Então, a primeira falhou. Está falhando. Vamos tentar descobrir agora por que está falhando. Tá? Alguma coisa deve ter sido feita errada aí. Entrar em modo simulação, então, para descobrir o que está acontecendo. Tá? Bom, eu estou querendo mandar do 11.11 para o 12.11. Vamos testar aqui. Ele manda para o roteador dele. Não, o roteador dele deve estar com a rota errada, né? Eu devo ter configurado errado. Ele não está sabendo mandar para o outro lado. Vamos ver como é que estão as rotas desse roteador aqui. Botei o endereço errado. Aqui é a rota que eu botei, ó. 172.16.02. É 172.17.02. Né? Então, eu tenho que fazer o que agora para consertar? Tirar a rota que está errada e colocar a rota certa. Como é que a gente tira a rota errada? É só botar o comando no na frente, a negação. Ó. No, eu vou copiar e colar. Com isso, eu apaguei a rota que está errada. Agora eu conserto. Vou repetir o comando anterior, mas botar 172.17.02. Vamos ver se foi suficiente ou se eu fiz errado do outro lado também. Está em modo real. De um para outro. Sequência 1. Repetir a cada um. Agora foi com sucesso. Tá? Então, o ping está acontecendo, a cada 1 segundo está fazendo um teste, né? E as redes estão se falando. O Lucas está perguntando ali que eu botei um 721602, né? Aqui, eu tinha posto errado, era um 721702, né? Eu botei errado 1602 por erro mesmo. Foi bom até ver o erro para a gente ver como conserta. Tá claro, Lucas? Tá legal? Bom, eu quero saber assim, tá legal essa parte aqui de configuração? Por que as máscaras? Por que 255, 255, 2550? Tá tudo legal? Vocês estão entendendo mesmo? Querem tirar alguma dúvida com relação a isso? Professor, só nessa configuração aí que, tipo, às vezes não dá muito pra ver, mas aí você falando dá pra entender. Tá, por causa do tamanho da letra, né? É isso. Mas aí quando você vai falando, dá pra gravar um pouco. Infelizmente a gente tá nessa, né? Eu já tentei ver, eu não consegui aumentar essa letra desse carinha aí. Então, o Lucas está perguntando, por que 255, 255, 2550? Né? A gente viu as máscaras de rede, né? E no caso, deixa eu pegar aqui a seta, né? No caso, deixa eu pegar lá o PowerPoint, deixa eu voltar, que aí vai ficar mais fácil. Lá eu vou poder escrever. Quando eu tenho uma rede. Se vocês lembrarem da máscara de rede, é o seguinte: quando eu tenho uma rede na forma, por exemplo, botei lá 192.168.11.3, né? Quando eu boto uma máscara 255, 255, 2550,
Aonde tem 255 é endereço de rede. Então, por exemplo, 255, 255, 255, o outro é 0. Isso está dizendo que ele tem que considerar como rede a parte inicial, né? Então, quando eu coloco o endereço 192.168.0, está melhor dizendo, 192.168.11.0. Eu estou dizendo para ele, e com máscara 255, 255, 2550, eu estou dizendo para ele considerar como rede todo o início. Então, tudo que começar com 92.168.11, ele vai considerar como a parte de rede. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo. Deixa eu dar aqui, acho que é ponto. Não. Vamos supor aqui, eu vou botar um outro tipo de endereço aqui. Vou botar aqui o endereço 10.0.0.0, né? E eu vou considerar que nesse endereço 10.0.0.0, eu estou usando a máscara 255, 255, 255. Oh, desculpa, não quero essa não. Deixa eu apagar isso aqui. É 255, 255, 00. 0, 0. Quando eu coloco essa máscara aqui, 255, 255, 00, eu estou dizendo que os dois primeiros octetos é que identificam a rede, né? Isso quer dizer o seguinte: se eu boto o endereço IP 10.0.8.50, faz parte dessa rede? Faz, né? Porque a parte inicial é 10.0. Se eu botar o endereço IP 10.1.8.50, faz parte dessa rede? Não, porque o endereço inicial é diferente daquele da rede que eu defini. Isso. Se botar 255.255.0.0, ele só ia considerar, por exemplo, o endereço IP 192.168. Se eu botasse 11.0 e botasse essa máscara, 255.255.255.0, eu estaria referindo a quê? Eu estaria me referindo só aos dois primeiros, né? Aí até essa nomenclatura aqui não estaria certa, né? Porque o endereço correto da rede seria o quê? 192.168.0.0, com a máscara 255.255.0.0. Aí ele só vai considerar a rede 192.168. Ok, Lucas? Por isso que lá no... Aqui foi colocada a máscara 255.255.255.0, porque essa aqui é a rede 192.168.11. Tudo que está na perna de cá começa com o 192.168.11. Assim como tudo que está no lado de cá começa com 192.168.12. E da mesma forma, essa rede aqui também, tudo que começar com 72.17.0 vai fazer parte dessa rede, que liga os dois roteadores. E o que eu vou ter que fazer além disso, né? Conforme eu falei para vocês, deixa eu agora diminuir aqui o zoom. Diminuir. Eu vou, no final, fazer uma interligação desse roteador aqui, com esse roteador aqui, com esse roteador aqui. Então, o roteador de saída dessa rede estática, vai ser esse roteador aqui, o roteador 11. Né? Então, no futuro, o que vai acontecer? No futuro, o roteador 11 ele vai receber informações das outras redes todas por roteamento dinâmico. Tá? Então, ele vai saber onde chegar em todo mundo. Mas aqui nós não temos roteador dinâmico, né? Roteamento dinâmico. Se aqui nós não temos roteamento dinâmico... apertando errado aqui. Se aqui nós não temos roteamento dinâmico, né? Como que o roteador 12 vai saber sair, né? Então, o roteador 12 ele vai precisar do que a gente chama de uma rota default, uma rota padrão, que é pelo roteador 11. Né? Eu vou deixar para fazer essa rota mais tarde, mas eu só estou chamando a atenção agora. Tá? Mais tarde eu vou fazer para chamar mais atenção. Então, o roteador 12 ele só tem rota estática, ele não aprende nada dinamicamente. Então, para ele poder sair, a gente vai precisar fazer o quê? Uma rota padrão do roteador 12 anos. Quando você não souber o que fazer, sai para o 11. Tá?
Nós vamos fazer mais tarde. Vou voltar aqui. Padrão, já conversamos. Né? Vamos conversar sobre o roteamento dinâmico. Né? O roteamento dinâmico ele pode ser implementado usando uma série de protocolos de roteamento. Né? A gente viu na teoria que existe um protocolo chamado protocolo por vetor de distância. Né? Nós temos um protocolo de roteamento que é o HIP, que ele funciona fazendo protocolo, que ele é o protocolo de roteamento original da ARPANET. Né? Quando a ARPANET, que é precursora da internet, foi criada, foi desenvolvido esse protocolo. Né? Então, todo o roteamento da ARPANET era pelo HIP. A ARPANET era uma rede pequena em termos de quantidade de roteadores. Né? Em termos de distância, ela pegava praticamente os Estados Unidos inteiro. Mas eram poucos roteadores, eram mais enlaces de longa distância. Um outro protocolo de vetor de distância é um protocolo chamado IGRP. Né? Ele é um protocolo proprietário da Cisco. E hoje em dia, quando a gente opta por usar um protocolo que não seja padrão, do tipo RIP ou SPF, normalmente a gente usa o EIGRP. Tá? Se quiser utilizar o IGRP também, é fácil configurar ele da mesma forma que configura os outros, mas aqui a gente vai configurar o RIP, o SPF e o EIGRP. O protocolo de vetor de distância, se vocês lembrarem, ele funciona com um roteador conversando com o roteador do lado, sempre com o próximo roteador. O protocolo de estado de enlace, voltando aqui, vetor de distância, ele conversa com o próximo, ele só conhece os roteadores que estão ao lado dele. Os outros roteadores ele aprende todo por conversa. Né? Já o estado de enlace não. No protocolo por estado de enlace, todos os roteadores conversam entre si e eles montam um mapa completo da rede. E com base nesse mapa completo, eles podem escolher os melhores caminhos. Né? O protocolo que faz isso é o protocolo SPF, né? O protocolo de estado de enlace. Ele é o protocolo oficial da internet para o roteamento interno. Né? Então, o SPF foi criado para substituir o RIP. Né? Ele conhece, então, a rede inteira. Né? E existe ainda um outro protocolo, que é um protocolo chamado EIGRP, né? Que é um protocolo proprietário da Cisco. Né? Então, ele só executa em roteadores Cisco. Né? E ele usa uma combinação de vetor de distância e estado de enlace. Né? Ele é um protocolo muito bom, é um excelente protocolo, muito otimizado. A Cisco fez um bom protocolo. E, normalmente, quando a gente só tem rede Cisco, tá? Dá para usar ele com tranquilidade. Tá? O problema de usar o EIGRP é que, se depois você quiser botar um outro protocolo, um outro roteador, melhor dizendo, que não seja da marca Cisco, vai ter problema, né? Porque ele não vai falar esse protocolo. Aí você vai ter que mudar o esquema de roteamento. Né? Então, tem pessoas que preferem falar o seguinte: eu só tenho roteador Cisco, eu vou usar o EIGRP porque é melhor. Tem outras que falam, não, mesmo eu só tendo roteador Cisco, eu vou usar o SPF, porque eu fico livre para botar qualquer outro roteador na rede, sem precisar mexer mais adiante na rede. Né? É questão do que o administrador pensa. Né? No final das contas, são equivalentes, são excelentes protocolos. Né? Embora o EIGRP seja mais rápido. Né? Bom, a gente tem uma característica aí, que o protocolo RIP e o protocolo IGRP, que são os dois que são protocolos de vetor de distância, eles foram criados para utilizar o que a gente chama de endereçamento de classe cheia, que é quando a gente não precisa usar a máscara de rede. Pelo tipo de endereço IP, o roteador já sabe, né, por uma divisão, se usa classe A, 255.0.0.0, se usa classe B, 255.255.0.0, ou classe C, 255.255.255.0. Então, ele já saberia. Só que com a escassez de endereço na internet, a gente começou a usar um esquema chamado CIDR. A gente já deu conversada sobre isso em aula. No CIDR, não existe uma máscara padrão. Nós informamos a máscara que nós queremos utilizar. Né? Como o RIP e o IGRP não enviam a máscara junto com o endereço de rede, tá? Não dá para utilizar ele em redes que usam CIDR, onde a máscara de rede é importante para o funcionamento. Tá? O RIP versão 2 foi corrigido, então o RIP versão 2 ele envia a máscara junto. Tá? Então o RIP versão 2 pode ser usado quando tem CIDR. Tá? O IGRP não. Tá? Mas o IGRP já evoluiu para o EIGRP, né? E é melhor utilizar o EIGRP se for o caso. Tá? Bom, vamos entrar então agora na parte de configuração dos protocolos.
Bom, para a gente configurar um protocolo, tá? A gente usa o comando router, protocolo e uma chave. Tá? Alguns protocolos usam essa chave, outros não. Tá? Onde protocolo define o protocolo de roteamento. Então, eu quero configurar o RIP, eu boto router RIP. Eu quero configurar o OSPF, eu boto router OSPF. Né? E chave é um parâmetro que depende do protocolo a ser configurado. Então, quando vamos ver os protocolos aqui, eu vou conversar sobre a chave de cada um deles. Né? Bom, tendo definido qual é o protocolo que eu vou utilizar, eu só passo para os protocolos quais são as redes que eles vão propagar. Né? Então, para definir as interfaces que vão fazer parte da troca de informações, a gente utiliza o comando network, endereço de rede. Tá? Aí o roteador já sabe que aquela parte da rede vai fazer parte do algoritmo de roteamento. Né? Basicamente, eu vou fazer o seguinte, eu tenho um roteador, esse roteador, vamos supor que ele tem 3 interfaces. Né? Eu vou configurar ele com o protocolo de roteamento. Então, eu boto o router, o protocolo, e eu boto o network, endereço de rede. Aí eu coloco o endereço de rede dessa rede aqui. Significa que essa rede, essa interface aqui, vai fazer parte do protocolo de roteamento. Aí eu boto de novo, network, endereço de rede. Acrescenta essa outra interface aqui, a da direita. Também vai fazer parte do esquema de roteamento. E eu não coloco a interface de baixo. Eu só coloco as duas de cima. Tá? Isso significa duas coisas. Primeiro que o roteador só vai ensinar as rotas para essas interfaces. Ele não vai ensinar a rota para a interface de baixo. E outra coisa, ele só propaga informações de roteamento pelas interfaces que ele define. Aqui por baixo, né, não vai nenhuma informação de roteamento. Né? Então, quando a gente bota o network, endereço de rede, a gente não só diz quem faz parte, como a gente limita, né, pelas interfaces que saem as conversas de roteamento. Senão, ia propagar pela internet inteira. Bom, é importante também falar do que a gente chama de sumarização automática. Né? Que o RIP ele é um protocolo antigo, mas ele ainda é muito utilizado. E o RIP ele sofre um pouco com a sumarização automática. Né? O que é essa sumarização? A sumarização é quando um roteador ele otimiza endereços de rede. Né? Por exemplo, um roteador ele sabe que para um determinado local ele tem que sair com as redes 10.20, ponto 50, ponto qualquer coisa, mas também por aquele lado ele sai com a rede 10.20, ponto 60, ponto alguma coisa. Tá? São duas redes diferentes. Mas para economizar a entrada nas tabelas de roteamento, o que o roteador pode fazer? Ele pode fazer o que a gente chama de sumarização. Se não houver outras rotas, ele pega e ele fala o seguinte, bom, aqui é a rede 10.20, então eu vou dizer logo para todo mundo que é a rede 10.20, ponto X, ponto X. Então ele sumariza, ele junta rotas para colocar numa entrada só, né, para diminuir o tamanho das tabelas de roteamento. Então essa sumarização automática, né, que a gente chama de auto-summary, né, é o recurso que permite que alguns protocolos resumam automaticamente suas rotas para a rede classe cheia, né, A, B e C. Isso pode causar confusão nas tabelas de roteamento quando a gente usa endereçamento sem classes. Tá? Então, para evitar isso, né, principalmente quando a gente usa o RIP, a gente tem que usar o comando no autosummary. Né? Então, um exemplo aqui, né, que eu vou disponibilizar para vocês lá, que não está naquela todos os exemplos que eu botei, que eu vamos botar ele aqui, tá? Para mostrar esse problema. Então, aqui, por exemplo, tem uma rede aqui, vou dar um zoom nela. Então, tem uma rede aqui com 3 roteadores. Então, roteador 0, roteador 1 e aqui tem um roteador 3. Tá? Aqui eu estou usando uma nomenclatura que é bastante comum de a gente ver em planta de rede, que é o seguinte. Aqui a gente bota assim, ó, rede 192.168.10/24. Então, esse aqui é o endereço da rede. Quando a gente bota barra 24, ele está dizendo que é 255.255.255.0. Né? Então, eu estou dizendo o seguinte, a rede é 192.168.1. Né? E aqui tem ó, ponto 2 e ponto 1. Isso quer dizer que isso aqui é o endereço final ponto 2 dessa rede. Né? Então, qual é o endereço dessa interface aqui?
192.168.1.2. E o dessa daqui, 192.168.1.1. Né? Então, nós temos uma rede aqui em anel, com 3 roteadores. Né? E temos aqui a rede, uma rede que está quebrada por CDR. Por exemplo, a rede 192.168.10. Né? A rede 192.168.10, normalmente, ela é uma rede que possui, uma rede classe C. Tá? Deixa eu botar aqui um slide para a gente conversar melhor. Tá? Mas é o seguinte, 192.168.10. Tá? O que eu fiz nessa rede aqui? Vou pegar uma tela em branco aqui. Tá difícil com sua tela branca aqui. Então, a rede 92. Tem que usar o mouse, a minha caneta não está boa, não. 192.168.0.10. Presta atenção nisso aqui. Desculpa, ponto 10.0. Vamos prestar bastante atenção nisso aqui, porque isso aqui é um exercício para a gente fazer separações sub-redes e certamente vai cair na prova um exercício desse. Tá? Então, é bom saber para a prova. Então, a rede 192.168.10.0. A máscara padrão dessa rede é o que a gente chama de barra 24. O que é uma máscara 24? É a máscara 255, 255, 255, 0. É a máscara que diz que o endereço da rede é 192.168.10. Tá? Agora, é muito comum, e foi para isso que foi criado o CIDR, uma organização precisar quebrar uma rede em sub-redes, mas ela não ter endereços de rede suficiente. No caso aqui, nós só temos esse endereço aqui. Eu quero quebrar em sub-redes. Eu vou querer quebrar em 4 sub-redes. Como eu faço para quebrar em 4 sub-redes? Né? Bom, o que significa isso aqui em binário? 255, 255, 2550. Né? São 8 bits 1. O primeiro 255. O segundo 255 mais 8 bits 1. Terceiro 255, 8 bits 1. E o quarto octeto é 0, então 8 bits 0. Em bit, essa é a máscara 255, 255, 2550. Né? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais um aqui. Bom, por convenção, na máscara, quem é bit 1, né, representa endereço de rede. E quem é bit 0 representa endereço de host. Então, 1 está representando a rede, 0 está representando o host. O que eu quero? Eu quero quebrar essa rede em 4 outras redes. Eu quero usar 4 redes, mas eu só tenho esse endereço. Eu só tenho endereço 92.168.10. Como que eu faço 4 redes? Como essa rede é minha, eu posso pegar e roubar 2 bits 0 daqui e converter em bit 1. Tá? Como é que fica isso? Deixa eu mudar a cor para ficar claro isso aí. Então, eu vou roubar 2 bits 0. Esse bit 0 aqui passa a ser 1. Esse bit 0 aqui passa a ser 1. Se eu roubei 2 bits, quantas redes eu estou criando a mais? Né? Então, eu tenho essa rede e eu roubei 2 bits. Então, eu tenho 2 elevado a 2. Eu consigo criar as 4 redes que eu quero. Tá ok isso aí? Então, primeiro passo, eu quero criar 4 redes, eu roubo 2 bits, com 2 bits, 2 elevado a 2, eu crio 4. Tá? Isso quer dizer o seguinte, se eu pego 1 bit, com 1 bit eu crio 2 sub-redes. Se eu pego 2 bits, eu crio 4 sub-redes. Se eu pego 3 bits, eu crio 2 ao cubo, 8 sub-redes. Se eu pego 4 bits, eu crio 16 sub-redes. E assim por diante. Tá? Qual o preço a pagar por isso? Né? Aqui eu tenho 8 bits para hosts, né? Para interface de rede. Então, poderia ter aqui até 256 endereços. Só que eu roubei 2 bits, criei 4 sub-redes. Né? Se eu fiz isso, me sobraram quantos bits para endereçar os hosts? Né?
Me sobraram 6 bits para endereçar os hosts, né? Então, quantos hosts essa minha rede pode ter? Ela pode ter 2 elevado a 6 hosts. Quanto é 2 elevado a 6? É 2 elevado a 6, 64. Né? E é meio óbvio isso, né? Antes eu tinha uma rede com até 256 endereços. Se eu tenho 4 redes, cada rede, 64 endereços. 4 vezes 64, 256. Vai ficar com a mesma quantidade. Tá? Então, faz todo sentido isso aí. Bom, beleza. Qual é a máscara de rede representada por essa sequência de bits? A máscara de rede dessa sequência aqui, né, é a máscara. O primeiro campo, 255. Todos os bits são iguais a 1. Né? O segundo campo, 255. O terceiro campo, também 255. E o quarto campo? O quarto campo agora tem 2 bits 1, o restante é 0. O primeiro bit vale 128. Né? O segundo bit vale 64. Né? Quanto é 128 mais 64? 192. Então, essa máscara de rede que me quebra uma rede classe C em 4 sub-redes é a máscara 255, 255, 255, 192. Tá? Quem ficou com dúvida nisso aí, quer que eu repita alguma coisa? Né? Abre o microfone e fala, fica à vontade. Ô, Fábio, Oi, fala aí. só me perdi em uma parte. Nessa última aí que você botou esse 192. De onde tirou esse 192? É o seguinte, lembra, os bits eles têm valor, né? Por exemplo, o bit mais à esquerda, desculpa, mais à direita de tudo vale 1. Né? Sim. O bit ao lado dele vale 2. Né? O ao lado dele vale 4. Aí por aí vai, né? Esse aqui Uhum. vale 8. Esse aqui vale 16. O outro vale 32. Esse aqui que está marcado como 1 vale 64. É, só que esses viraram um, né, depois. E 128. Como os bits que estão marcados são os bits 128 e 64, né? Qual é o valor binário representado por 11, 00, 00, 00? Né? É 64 mais 128, que aí dá 192. Ah, tá. Esse número de bits aí que você desenhou em cima. Ah, é o 192 em binário. Ah, tá, entendi. Tá? É daí, beleza? Saquei. Beleza, obrigado. Bom, então, se eu usar a máscara 255, 255, 255, 192, eu pego uma rede, que era uma rede classe C, né, que é uma rede barra 24, e como eu roubei, quantos bits eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 24 bits aqui, mais 2 que eu roubei. Né? Então, qual é essa máscara aqui na notação CIDR? É 255, que é a mesma coisa que eu botar barra 26. Porque isso aqui está me representando 26 bits 1 e 6 bits 0. Por isso que a notação barra 26. Né? Então, quais são as redes que eu possuo agora, depois que eu quebro isso? Eu possuo a rede 192, 168, né? 10. E aí, quando eu quebrei, agora eu tenho as seguintes sequências para endereço de rede. Eu tenho a sequência nos quais todos os bits são 0. Né? Quando todos os bits são 0, a sequência é essa aqui. 0, né? 0, 0. Quanto vale isso aqui? Isso aqui vale 0. Né? Então, a minha primeira rede dessas quebradas vai ser rede 92.168.10, 0, barra 26. Repara que é diferente. A de cima, original, era o 92.810.0/24. Essa 92.810.0/26. Qual é a outra sequência de redes que eu tenho? É que começa com 0, 1. Aí 0, o resto tudo 0. Você quer perguntar uma coisa? Pergunta aí. Não? Então, beleza. Então, a outra sequência é que começa com 0, 1. Quanto vale esse bit 1 aqui? O bit 1 vale 64. Né? Então, a rede que começar com 0, 1 vai ser a rede
192, 168, 10.64, barra 26. Né? Da mesma forma, eu vou ter a rede que começa com o endereço 1 e tudo 0. 64. Qual é a rede que começa com 1 e tudo 0? O primeiro bit vale 128, então o endereço dela é 128. Então, eu vou ter a rede 192.168, barra 26. E, por fim, a quarta rede é quando tenho 1, 1, o resto 0. Isso aqui vai ser igual a quê? Né? É o que a gente viu lá em cima. 192. Então, a última rede é 192.1.810, 192, barra 26. Tá ok isso aí? Então, eu peguei a rede que era 192.1.810, que era barra 24, roubei dela 2 bits 1, com isso eu criei 4 subredes. Ok? Bom, mais perto da prova também, na semana anterior a gente vai fazer alguns exercícios, eu vou passar para vocês isso aí, tá? A gente vai ficar até, a gente vai relembrar isso aí. Né? Mas para o nosso problema aqui, eu tenho então aqui, olha, a rede, olha as redes que eu criei aqui, eu tenho a rede então 192.1.810.0, barra 26, eu tenho a rede 192.1.810.64, barra 26, eu tenho a rede 192.1.810.128, barra 26, e a rede 192.1.810.196, barra 26. Tá? Então, foi quebrado em 4 redes. Né? E essa rede aqui ela está configurada com o protocolo RIP. Né? Deixa eu ter que diminuir um pouco aqui. Se eu pedir para ver a tabela de roteamento, o que acontece? Deixa eu ver se ela já está configurada com o RIP. Eu nem lembro mais. Vamos ver. Eu pedi para ver a tabela de roteamento. Está configurado com o RIP aqui. Né? Esse roteador aqui, que eu olhei a tabela de roteamento dele, está dizendo que ele aprendeu pelo RIP. A rede. Bom, então, vamos lá. Além das redes 921.810, eu tenho a rede 921.801, a rede 921.802, a rede 921.810. Tá? Então, ele aprendeu por RIP a rede 921.802, que é a rede que está lá do outro lado. Tá? Ele aprendeu ainda a rede 192.810/0. Tá? 10.0/24, melhor dizendo. Aqui está um barra 24. Tá? Qual é o problema que eu tenho aqui? Eu não tenho uma rede 192.1.810.0/24. A minha rede 192.1.810 é tudo barra 26. Mas aqui ele fez a sumarização. Ele juntou todas as redes 192.1.810 numa só. Tá? E ele fala o seguinte, essa rede, a saída é pela interface 192.1.802, que é essa interface do lado de cá. Não tem problema para esse roteador aqui. Né? Não tem problema para esse roteador aqui, porque ele sabe que ele está diretamente conectado às outras. Então, o que ele vai fazer? Se ele precisar mandar alguma coisa para a rede direta, ele manda. Por outro lado, se não for para essas redes, ele vai mandar para o outro. E para aquele outro roteador acontece a mesma coisa. Agora, o que acontece para um outro roteador que não tem nada a ver com a história? Se a gente olha a tabela de roteamento dele, vou tirar do outro aqui. Se a gente olha a tabela de roteamento dele, o que acontece? Ele recebe a rota da rede 192.1.810.0/24. E a mesma rota ele está recebendo por interfaces diferentes. Por quê? Para parte da rede 192.1.810, ele tem que sair pelo lado esquerdo. Para parte da rede 192.1.810, ele tem que sair pelo lado direito. Mas ele não sabe disso, porque está fazendo a sumarização, aquela questão que eu conversei com vocês, que é o roteador sumarizando, ele diminuindo a quantidade de tabelas. Né? Então, a gente precisa dar um comando para ele, que é para mandar ele não sumarizar as rotas. Né? Esse comando que está aqui. Opa, peraí que eu cliquei errado.
Então, sempre que a gente quer evitar essa sumarização, a gente tem que dar esse comando, que é o comando no auto-summary. Fazer com que ele não faça esse tipo de sumarização. Vamos ver o que está acontecendo aqui, só para a gente ver, né? Como ele está confuso, o que acontece? Vamos rodar uma simulação aqui. Vamos rodar esse roteador aqui. Tá? Já estava aqui, vou até limpar aqui. O roteador 3 mandando uma informação para esse aqui, 192.168.10.2. Tá? Então, vamos rodar a simulação. Manda certinho, tá? Vai e volta. Né? Agora, vamos mandar de novo. Tá? Cada hora vai para um lado. Ó. Agora, o caminho passou pelo outro lado. Na volta, volta certo. Né? Se eu rodo de novo a simulação, ó, foi certinho. Passa pelo roteador, pelo menor caminho. Aí roda de novo a simulação. Já vai pelo caminho maior. Né? Então, essa sumarização causa uma confusão nos roteadores. Né? E numa rede grande, quanto maior a rede, mais confusão causa. Isso pode provocar um certo caos. Né? Não é dizer que não vai funcionar. No final, ele acaba encontrando, mas acaba gerando um tráfego que não era para gerar. Então, a gente tem que informar o roteador, né, para ele não fazer essa sumarização. Né? Como a gente informa isso para ele? Vou passar aqui tempo real de novo. A gente simplesmente vem aqui no roteador e dá aquele comando, né? Mas tem que ser no protocolo de roteamento. No caso que a gente está usando o RIP, então a gente habilita, né? Enable, entra em modo de configuração, configure terminal, entra no roteamento RIP, então router RIP. Aqui dentro do comando no auto summary. Estou dizendo para ele não fazer a sumarização automática. Tem que fazer isso para todos os roteamentos, todos os roteadores fazem parte do esquema de roteamento. Então, para o outro. A mesma coisa, tem que entrar no roteamento RIP, enable, faz a configuração, configure terminal, entra no roteamento, alt RIP, e o comando no auto summary. E vou fazer lá no último. Uma coisa, enable, configuração, configure terminal, entra no roteamento, alt RIP, e o comando no auto summary. Com isso, a gente tirou a sumarização dos três. Vamos avançar aqui a simulação no tempo só para ver? Vamos ver a tabela de roteamento agora. Se eu peço para ver a tabela de roteamento, ele aprendeu aqui que a rede 92.168.10, eu tenho a rede 92.168.10.0 com barra 26, eu tenho uma rede 92.168.10.0, 1064 com barra 26, né? 10.128 com barra 26 e 10.192 com barra 26. Então, ele aprendeu, né, com a máscara correta, ele não fez a sumarização. Né? E o mais importante, para roteadores que não tem nada a ver, né? Aquele roteador lá de cima. Tabela de roteamento desse aqui. Ele aprendeu. Antes, ele sabia que pelos dois lados chegava no mesmo lugar. Agora, ele aprendeu o seguinte: se ele quiser ir para a rede 10.0, ele sai pela interface 192.168.1.2, que é essa aqui. Então, para a rede 10.0, que é essa rede aqui, ele vem para a esquerda. Para a rede 10.64, também o 92.168.1.2. Então, 10.64, ele também segue pela esquerda. Porém, se ele quiser ir para 10.128, ele vai para o 92.168.2.2. Ele vai pela lá direito. E mesma coisa para o 192. Então, se a gente não mandar ele não fazer a sumarização, tá, pode causar uma certa confusão no roteamento. Se a gente dá o comando no auto summary, ele trabalha corretamente com as máscaras. Né? Isso ainda é falar assim, um legado, né, da época que a gente tinha que trabalhar com classes cheias, que o protocolo RIP é um protocolo antigo, né, da época das classes cheias. Né? Então, essa sumarização pode confundir um pouco o RIP. Entenderam aí? Tá legal isso aí ou não? Alguma pergunta? Fica à vontade aí. Bom, então, a gente já tinha feito a configuração semana passada do RIP, né?
Eu não vou repetir aqui a configuração do RIP para a gente poder ganhar um tempinho. Tá? Vou fazer do IGRP, que é exatamente a mesma coisa do RIP. Tá? Mas espera aí, eu só vou pegar aqui para lembrar vocês uma coisa. Eu acho que eu tenho aqui o RIP configurado. Vou voltar lá no meu diretório. Isso aí. Estou no lugar errado. Tá. Vou pegar aqui estou abrindo aqui o PackTester já com o RIP configurado, para a gente poder lembrar uma coisa um teste que a gente fez. Então, é essa mesma rede, né? Uma rede maior aqui que está com o RIP configurado. Né? Um teste que eu fiz com vocês foi o seguinte. A gente viu aqui que o RIP ele pega o menor caminho. Tá? Só para a gente lembrar na situação aqui. Aqui eu tenho enlaces seriais que são mais lentos. Mas o RIP ele sempre escolhe o menor caminho. Então, por exemplo, desse lado de cada rede, do lado esquerdo para o lado direito, se eu vier aqui por baixo, eu venho por um caminho de fibra ótica mais rápido. Então, a princípio, se eu pensar num melhor caminho, o melhor caminho seria o de baixo, né? Já que esse caminho de baixo tem maior vazão. Porém, o RIP, como ele conta saltos, ele sempre vai fazer o caminho o quê? O de cima aqui. Porque por cima ele vai dar 1, 2, cliquei sem querer, tá? Então ele vai dar 1, 2, 3, 4 saltos para chegar ao outro switch. Por aqui ele dá 1, 2, 3, 4, 5 saltos. Então, o RIP sempre escolhe o menor caminho de quantidade de saltos. Né? Tanto que a gente for fazer a simulação aqui, deixa eu dar uma adiantada só para garantir que propagou. Né? Se a gente for fazer aqui a simulação, a gente pega um pacote PC aqui, para o PC na outra rede. Quando a gente faz a simulação do caminho, ele faz pelo caminho de cima, né? Que o RIP sempre pega o menor quantidade de saltos. Está indo aqui agora. A máquina está um pouco lenta aqui. Você até adiantou demais, até voltou. Então, está indo por cima, né? Está indo até lá. E depois volta também pelo caminho de cima. Então a gente vê que o RIP funciona direitinho e escolhe o menor caminho. Vou botar aqui para tempo real de novo. Né? E vamos fazer uma outra coisa, deixar rolando o ping aqui do PC 1.11 para um 92.168.3.11. Tá? Então vamos deixar funcionando aqui. Eu vou pegar um 92.168.1.11 e vou dar o comando nele ping. Ping -T 192.168.3.11. Então, a princípio, né, está indo pelo caminho aqui de cima. Né? E está indo normalmente. O que acontece se eu perco um enlace? Vamos supor que esse enlace caiu. Vamos matar esse enlace. A gente vai ver que para momentaneamente a rede, até que o RIP descubra que deu problema e encontre um novo caminho. Então, vamos matar ali um enlace para testar. Matar esse enlace aqui. Espera, cliquei no errado. Matar esse enlace aqui. Matei o caminho que ele fazia. Está ali, ó, Destination Host Unreachable. Tá? Ele não está conseguindo chegar no destino. Nisso o RIP está pensando, os roteadores estão conversando entre si. Mas repara que ele está levando um tempo. Tempo, a princípio, um tempo que seria realmente a realidade. Tá? Porque o RIP ele demora um pouco a propagar, e essa é a crítica em cima do RIP. Por isso que o OSPF foi criado, para ser mais rápido nisso. Então, ó, já voltou a funcionar. Né? Então, ele levou um tempo, mas voltou a funcionar. Ele encontrou um novo caminho. Né? Essa é a ideia de um protocolo de roteamento. Né? Para a gente lembrar aqui, como é que o RIP foi configurado? A configuração do RIP versão 2. Né? A gente dá enable, né? Configure término, eu sei que tem na aula passada, né? A gente já fez. A gente dá o comando router RIP para entrar em modo de configuração do RIP.
tem que falar que a versão é a versão 2, dá o comando no AutoSummary e aí começa a dar uma série de comandos network para falar de interface de rede. Né? Para dar um exemplo de um roteador, né? Esse roteador aqui, por exemplo, né? Ele tem as interfaces 172.16.08.10, né? 172.16, desculpa, 172.16.0.10, está aqui, e outra interface deles, 172.16.12.13. Tá? E aqui é a interface 92.6841. Né? Então, quais seriam os comandos? Network. Os comandos network aqui seriam network 172.16.0.10, network 172.16.0.13 e network 192.6841, né? Formando as 4 interfaces desse roteador. Tá? Uma dúvida aí? Fez semana passada. Né? Bom, vamos aqui passar para o próximo, né? Se eu quiser ver as tabelas de rota, eu dou o comando show IP route, e também se eu quiser ver as configurações específicas do RIP, eu dou o comando show IP protocols, né, que ele me mostra protocolos, está errado, é protocols, tá? O L e o O estão errados. Tá? Depois vou acertar no slide e passar para vocês. Vamos ver a configuração do EIGRP. Tá? O EIGRP é um protocolo da Cisco, que é proprietário, né? É um protocolo então mais moderno e que vocês vão ver que o tempo de recuperação dele é muito rápido. Nós vamos configurar ele para aquela mesma rede em que estava o RIP, a gente vai ver como ele é mais rápido. Né? Mas, então, sobre o EIGRP, né? Primeiro o nome dele, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Né? Então, o protocolo de roteamento interior é melhorado. Né? Ele converge muito rapidamente, vocês vão ver que ele converge muito rapidamente mesmo, mais até que o SPF, que já converge rápido. Tá? As características principais dele, que as pessoas gostam tanto dele. Ele requer menos memória, menos processamento e menos esforço que o SPF. Ou seja, roteadores com menos capacidade conseguem rodar ele de uma forma melhor que o SPF. Ele é considerado um protocolo de roteamento híbrido. Ele é uma mistura de estado de enlace com vetor de distância. E para métrica, para escolher o menor caminho, ele usa uma composição, ele faz uma conta entre largura de banda e atraso. Ele vê a velocidade da conexão e vê o atraso que passa por ali. E com base nisso, você escolhe o melhor caminho. Tá? E é um protocolo proprietário da Cisco, né? Então só executa em roteadores Cisco. Né? Não pode ser licenciado para outros roteadores. Quando a gente entra na configuração da EGRP, a gente precisa informar a área de roteamento, ou seja, o sistema autônomo. Né? Uma área é o seguinte, você pode ter vários roteadores trabalhando no mesmo local, mas uma área é um sistema autônomo, né? Você deve lembrar do sistema autônomo. Somente os roteadores de mesma área trocam informação. Tá? Então, eu posso criar o protocolo EGRP para trabalhar com várias áreas diferentes, mas ele só troca informação dentro de uma mesma área. Tá? Eu vou fazer um exemplo disso aí com o SPF, vai ficar mais claro. Como a gente configura o EGRP? A gente entra nele informando a área, então, enable, configure terminal, aí, router EGRP 10, né? Cria uma área chamada área 10. E começa a falar as interfaces que fazem parte da área 10. Tá? Vou fazer aqui algumas configurações de roteadores. Depois a gente bota... Sem querer, eu vou acabar terminando isso aqui sem querer. Peraí. Então, aqui no caso dessa rede aqui, que a gente está configurando. Vou aumentar o zoom. Vamos configurar esse roteador aqui. Como a gente configuraria esse roteador? Tá? Vamos configurar só um, depois eu puxo a configuração pronta para a gente poder adiantar aqui. Né? Então, vamos lá. Esse roteador, né? O 2901. Se eu pegar as informações dele de interface, lembrar aqui como é que a gente faz. Vou botar aqui show IP
Interfaces, Drive. Ele dá um resumo das interfaces de rede que ele tem. Então, ele tem as interfaces que estão configuradas nele, são a interface 00, que é essa aqui, Gigabit Ethernet 00. O endereço que está nela, 192.168.1.1. Está aqui, a gente vê nele aqui. Ele tem uma outra interface, que é 000, que está com 172.16.09. Né? Essa interface aqui, 172.16.09. Tá? Da rede 172.16.0, final 9. E tem a interface serial, que é a interface 172.16.01. Tá? Então, está aqui, 172.16.0, final 1. Bom, como eu vou configurar esse roteador para falar o protocolo EIGRP? Como a gente configura ele? Então, o comando alter EIGRP, né? E o número da área. Então, 10, por exemplo. Eu estou criando essa área aqui que eu defini que é a área 10. Tá? Só para chamar lá em cima, para mostrar. Tá? A gente define o número que a gente quiser para a área. Só para ficar claro aqui. Tá? Então, a gente vai configurar essa área aqui como sendo a área 10. Depois a gente vai configurar uma outra área com SPF, que é essa área aqui, que a gente vai chamar de área 30. Então, quem vai fazer parte da área 10? Todos esses roteadores aqui fazem parte da área 10. Então, todos eles vão ser configurados com área 10. Então, o nosso roteador aqui, router EIGRP 10. Então, eu estou dizendo que é um roteamento de área 10. Opa, faltou configure terminal, tá? Para entrar em modo de configuração. Configure terminal. Agora sim, router EIGRP e a área dele, 10. Bom, entrou na configuração de roteamento, config router. O que é que tem que fazer agora? Só dizer as interfaces de rede dele que vão fazer parte do roteamento. São as interfaces 192.168.1, 172.16.0, 9 e 172.16.01. Né? Como te dá esse comando, então? To work. Um 192.168.0.1. Com isso, eu coloquei a rede do lado de cá. A rede 92.168. Coloquei errado, é 192.168.1.1. Vamos corrigir lá. Tinha posto 92.168.0.1, então vou botar o no na frente. No network 92.168.0.1. Então, agora é correto. Network 192.168.1.0. É a minha rede. 192.168.1.0. Qual é a outra rede que vai fazer parte do roteamento? É essa rede aqui. 172.16.0. Tá? Que está ligado na interface de baixo. Então, network 172.16.0.0. E a terceira interface dele, que é um 72.16. Desculpa, essa eu botei de cima, 72.16.00. Agora eu vou botar de baixo, 72.16.08. Network 172.16.08. Isso estou propagando as três redes, né? Então, como é que a gente configura o IGRP? Router IGRP e depois coloca as três interfaces faz parte da rede. Tem que fazer isso para todos os roteadores. Tá? Então, tem que entrar um por um. Nesse aqui, eu tenho que dizer as três interfaces dele. Né? Para esse aqui, também as três, também as três. Né? Aí, para a gente ganhar tempo aqui, tá? Eu já tenho aqui ele configurado, com esses comandos que eu dei. Esperar ele abrir um pouquinho. Espera um pouquinho para ele abrir. Tá? Então, ele aqui está configurado com EIGRP. O roteamento RIP, ele escolheu o caminho de cima, porque o caminho de cima era o de menor saltos. O EIGRP, o esperado é que ele escolha o caminho de baixo. Né? Por quê? É um caminho mais rápido. Aqui eu tenho um salto a mais. Né? Porém, eu tenho o quê? Eu tenho uma rede mais rápida, uma rede de fibra ótica, uma rede gigabit Ethernet.
Então, a gente pode testar fazer uma simulação dele. E vamos fazer o seguinte, mandar entre aqueles mesmos computadores, o computador 1.11 e o computador 3.11. Então, a gente foi até o switch, foi até o roteador. Da outra vez foi por cima, vamos ver agora. Agora, como é o IGRP, ele veio por baixo, né? Ele faz o caminho que é o caminho mais rápido. Tá? Sempre falha uma primeira vez, né? Vamos fazer a simulação de novo agora. Ele dá essa travadinha quando vai muito adiante. Deixa eu botar em real time primeiro. Vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos botar aquele, para ele poder aprender bem o caminho. Vamos botar aquela pneu longa. Né? Fazer um ping constante do 1.11 até o 3.11. Um pacote por segundo. Tá, bom, está com sucesso. Então fez certo. Vou fazer a simulação agora. De novo. Do 1.11 o 3.11. Faz o caminho de baixo. Chega nele e vem a resposta pelo caminho de baixo. E se fosse para o caminho aqui do lado, ele dando uma volta bem maior, né? Por exemplo, mandando do 1.11 para o 2.11. Né? Vou fazer primeiro aqui, do 1.11 para o 2.11. Então, o primeiro sempre falha mesmo, agora sucesso. Então ele está indo com sucesso para lá. Né? Qual caminho vai? Ele vai por baixo pelo caminho mais rápido ou ele vai por cima? Né? Não adianta ele pegar o caminho mais rápido, porque ele, pegando o caminho mais rápido por baixo, quando ele chegar nesse roteador aqui, de qualquer maneira passa por uma interface serial aqui em cima. Então, para ele passar por 3 rápidas e uma serial, ou passar por uma serial só, vale mais a pena passar por uma serial só. Então, esperado é que o caminho seja, né, por cima, pela serial. Para te confirmar isso, a gente pode ir lá para a simulação. Bem, na simulação, vamos ver o que acontece do 1.11 para o 2.11. Chega no roteador, vai direto pelo caminho de cima. Então, ele escolhe sempre aquele caminho que dá uma melhor vazão, melhor tempo e tudo mais. E a questão de recuperação da rede? Vamos ver se ele é rápido mesmo. Vou botar de novo em tempo real. Vou fazer agora aqui, ó, abrir o computador. E fazer um ping do computador 1.11. Então, a gente vem aqui, desktop, ping, -t, 192.168.2.11. Está o ping acontecendo ali constantemente. Lembra que quando a gente rompeu o caminho pelo RIP, demorou um pouco para recuperar. Né? Vamos ver o tempo de recuperação do EIGRP. Né? Então, a gente chega agora aí, vamos matar o enlace. Né? Lembrando o seguinte, ele está passando pelo enlace baixo. Né? Então, vamos romper o enlace no caminho aqui. Romper logo o primeiro aqui. Então, a gente rompe o enlace. Tá? Ele já se recuperou. Tá? Ou melhor dizendo, eu fiz besteira aqui. Né? O caminho dele é o de cima. Tá? Espera aí. Vou estabelecer o enlace aqui. Tá? Na verdade, eu tenho que testar o contrário. Eu tenho que testar arrebentando o enlace que está ligado ali nele. O caminho dele era o de cima, então tem que tirar o enlace de cima. Vamos tirar o enlace de cima para forçar que dê a volta. A gente tira o enlace de cima, deu uma falha, mas já recuperou rapidamente. Deu uma única falha, Destination Host Unreachable, e já recuperou e já está funcionando. Então, o EIGRP ele tem uma recuperação bastante rápida. Né? A gente pode perguntar como é que ele conseguiu recuperar tão rápido. Na verdade, o EIGRP ele mantém várias rotas em memória. Então, ele conhece vários caminhos que podem ser feitos. Quando um caminho falha, ele não precisa calcular uma nova rota. Ele já pega e já joga para outra rota. Então, quando uma rota falha, basta usar uma das rotas alternativas. Tá? Então, por isso que ele tem uma recuperação tão rápida. Vamos ver como é que a gente configura aqui agora o SPF. Está aqui, deixa eu
chamar de novo o PowerPoint aqui, que eu fiz besteira. Então, está aqui o EIGRP. Foi o que a gente acabou de configurar. Como a gente configurou o OSPF? Tá? O SPF é o protocolo oficial da internet. Tá? Então, Open Short SPF First, né? É o protocolo oficial da internet, que foi desenvolvido para substituir o RIP. A gente estudou essa teoria aí em sala. Ele é um protocolo de roteamento de estado de enlace. Ele converge bem rapidamente, bem mais rápido que o RIP. Na configuração dele, a gente precisa informar, tá? Isso por causa do padrão SPF, um número de processo e um número de sistema autônomo. O número de sistema autônomo é aquele mesmo número que a gente deu lá para o SPF. Tá? Por exemplo, a área 10 é a área dele. Né? E um número de processo é porque a gente pode ter dentro de um roteador mais de um processo SPF executando. Então, eu boto um número de processos diferentes. Né? Processos diferentes na mesma máquina não trocam informações entre si. Tá? Então, é como se a gente configurasse várias áreas diferentes, colocando processos diferentes para ficar responsável por isso. Igual vocês estudam em sistemas operacionais de processos. Então, para a configuração do SPF, o SPF ele tem uma pequena diferença dos demais. Né? A parte inicial é igual, enable, configure terminal. Aí o comando router, o SPF e um número de processo, número qualquer, né? Normalmente a gente usa 1. Né? E a gente tem que fornecer também as áreas. Tá? No EIGRP, a gente informava a área aqui dentro. Né? Quando a gente botava router EIGRP 10, eu falava área 10. Aqui não, no SPF eu estou dizendo o número de processo. A área eu tenho que passar no comando network. Então, por exemplo, eu estou falando network, que a rede, que está a interface 192.168.1.0, ela pertence à área 10. E também essa aqui pertence à área 10. Né? E no OSPF, a gente tem que passar também a máscara de rede. A gente tem que passar a interface de rede e a máscara de rede. Tá? Só que tem um complicador aqui. Né? Na máscara de rede do OSPF, tem que passar com os bits invertidos. Tá? Tem que trocar o valor. Então, uma rede, por exemplo, essa rede aqui, 192.168.1.0, a máscara dela é 255.255.255.0. Só que como todos os bits são invertidos, eu boto 0.0.0.255. Essa rede 172.16 é uma rede que tem 4 endereços. A máscara dela é 255.255.255.252. Como eu inverto todos os bits, o 255 vira 0 e o 252 vira 3. Na verdade, é um complemento de 255. Né? Era 252 para 2553. Né? Aí alguém pode perguntar aí, né? Por que inverter os bits? Né? Para complicar, só isso. Né? Poderia ter sido no formato normal, mas foi esse aí que adotaram. E como a gente configura o SPF? Então, vamos lá configurar o SPF. Né? Vou pegar aquela mesma rede. Como a gente configura o SPF para esse mesmo roteador que a gente fez de teste da outra vez? A gente clica no roteador. Está em modo aqui de administração. Então, a gente dá o comando enable não, desculpa, configure terminal. Configure terminal para entrar em modo de configuração. E eu vou dizer que eu vou configurar o SPF. Essa é a minha área 10. Tá? Então, o comando vai ser alter OSPF e um número de processo. Chama processo 1. Como é a área 10, eu tenho que botar essa interface gigabit aqui. Essa interface é uma interface 192.168.1.1. Ela é da rede 192.168.1.0. Então, network 192.168.1.0. E a máscara? A máscara seria 255.255.255.0. Como eu tenho que trocar os bits, 0.0.0.255. E dizer a área 10. Essa outra interface aqui, a de cima, é a interface 172.16.00.
network 172.16.0.0. E eu tenho que botar a máscara. A máscara é /30. /30 é a máscara. 255, 255, 255, 252. Então, como eu tenho que inverter os bits, 0.0.0.3. Área 10 também. E, por fim, a rede aqui de baixo, a rede 172.16.0.8. Network 172.16.0.8. A máscara é a mesma de cima, tá? É /30. Então, 0.0.0.3. Também dizendo que é a área 10. Eu botei uma vírgula ali sem querer. De ponto. Vamos trocar a vírgula para ponto. Com isso, a gente configurou esse roteador para o SPF. Assim como estava da outra vez, né? Eu vou pegar aqui uma configuração já pronta para o SPF. Essa aqui é a rede configurada a todos os roteadores com SPF. É a mesma situação do EGRP, ele vai escolher o caminho melhor, né? Então, por exemplo, a rota... Vamos testar se está funcionando, né? Gerar o ping aqui. De novo, do 1.11 para o 3.11. Ping contínuo. Então, está funcionando. Vamos ver qual o caminho que ele está fazendo. Então, lembrando, o caminho de cima é o menor caminho em termos de saltos. O caminho de baixo é o melhor caminho em termos de vazão. Então, mandar na simulação do 1.11 para o 3.11. Qual caminho ele escolhe? Vai para o switch, vai para o roteador. E o ASPF também escolhe o caminho melhor, de melhor vazão, passando por baixo aqui. Então, assim como o EIGRP, o SPF vai escolher o caminho de melhor vazão. No final das contas, usar EIGRP, usar o SPF, vai escolher basicamente os mesmos caminhos. Voltando para tempo real, vamos fazer aquele teste que a gente tinha feito, que era o nosso roteadorzinho, o nosso computadorzinho fazendo ping. Então, o 1.11 fazendo ping agora para esse aqui, 3.11. Desktop. 2168, 3.11. Então, está o ping funcionando. Está passando pelo caminho de baixo, porque é desse computador para esse. Então, o que a gente faz agora vai matar um elástico de baixo para romper a rede. Vou deixar. Vamos lá, está funcionando. Vou matar aqui o enlace. Cai a conexão. Recuperou. Recupera bem rápido também. Mas se vocês lembrarem, o EGRP ainda recuperou um pouco mais rápido. Então, o RIP ele demora realmente um pouco, porque os roteadores têm que conversar lado a lado, trocar informações, todos uns com os outros, né? O SPF tem recuperação mais rápida, porque ele tem um mapa completo da rede. Então, quando cai um enlace, ele recalcula tudo rapidamente. E o EGRP é mais rápido ainda, que ele já tem tudo calculado antecipadamente. Uma pergunta até agora, pessoal? Tem só essa dificuldade aí que tem que inverter os bits da máscara de rede. Vou pegar aqui o SPF de novo. Para a gente ver como a gente faz o roteamento hierárquico. Deixa eu ver se essa rede está toda configurada já pronta para a gente.
Então, a gente tem uma rede com OSPF configurado. Tá? Temos uma rede aqui com roteamento estático configurado, aquela que a gente configurou no início da aula de hoje. Tem uma outra rede aqui com SPF também configurado. Deixa eu ver se já está configurado o SPF dessa rede aqui. Né? Deixa eu pegar um roteador qualquer aqui e ver a tabela de rota deles. Então, beleza, está configurado com SPF, ele prendeu rotas por SPF. Né? O que é o desafio aqui agora? Né? Temos 3 redes, uma rede, que é a rede que está na esquerda aqui, é a rede da área 10. Então, ela tem um roteamento SPF de área 10. Tem um roteamento SPF dentro dessa rede aqui, que é uma rede de área 30. Né? E temos o roteamento aqui estático. Tá? Como a gente configura o roteamento para que os roteadores aprendam essas rotas? Né? Quando nós vimos o roteamento hierárquico, nós vimos que a gente pega roteadores, que a gente chama de roteadores de borda, por exemplo, nessa rede aqui de cima, eu escolho um roteador para que esse roteador passe a fazer parte da rede de backbone. Né? Não me lembro se é o de baixo ou de cima, tá? A gente vai descobrir pelas interfaces dele. Né? Deixa eu ver aqui o de baixo quantas interfaces ele tem. O de baixo tem mais interface que o de cima. Esse de baixo aqui. Tá? Então, esse de baixo aqui, a gente liga com esse roteador, a gente liga com esse roteador, e esses dois a gente liga entre eles, cria um anel aqui também. Então, cria um backbone, e esses 3 roteadores, eles aprendem tudo sobre as outras redes, sem entrar em detalhes sobre as outras redes, e repassam. Tá? Então, esse roteador aqui, da rede da área 10, o roteador 5, né? Ele vai receber as informações de rota das outras redes, né? Por exemplo, daqui da rede da área 30, ele vai descobrir que tem essas 2 redes. Né? E descobrindo que tem essas 2 redes, ele vai repassar essas informações para os outros. Ele não vai conhecer os detalhes de dentro dessa rede, nenhum roteador daqui vai conhecer os detalhes dentro dessa rede. Eles não fazem parte do esquema de roteamento daqui. Mas pelo backbone, eles vão receber informação de como chegar na outra rede. Tá? Como é que a gente faz aí para configurar, então, esse roteamento hierárquico? Bom, primeiro, precisamos fazer a ligação entre eles. Tá? Então, botar os enlaces aqui de fibra ótica. Tá? Então, deixa eu pegar aqui. Oi, alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Então, fazer uma ligação aqui. Pegar essa interface Gigabit Ethernet 020, né? Ligar no roteador 11 na interface 000. Então, a gente estabelece a ligação. Pegar o roteador 5, a interface que sobrou dele, de fibra, e liga no outro roteador, na interface 030. E fecha o anel com esses 2 roteadores aqui, na interface de fibra que estão sobrando. Ô, Fábio, Oi, fala aí. só uma perguntinha. Essas 3 redes com essa conexão aí, elas trocam informações? Elas trocam dentro delas. Né? Por exemplo, aqui, vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Essa rede aqui é a rede 192.168.22, tá? Dela, 192.168.22. Esses 3 roteadores, eles vão receber informações de todas as redes que existem. Os 3 montam um mapa completo dessa rede. Tá? E eles calculam os melhores caminhos aqui dentro. Ok? Da mesma forma, esses 5 roteadores, eles estão na área 10. Então, todos eles conhecem a topologia inteira. Então, esse roteador aqui, ele sabe todo mundo que é ligado, sabe todas as redes que existem, sabe tudo. Então, ele calcula o mapa completo dessa rede aqui dentro. Né? Então, os roteadores dessa área conhecem essa área por inteiro. Os roteadores dessa área aqui, a área 30, conhecem a área 30 por inteiro. Mas o roteador da área 30 não conhece detalhes da área 10. A única coisa que ele vai aprender é que, para mandar alguma coisa para a área 10, ele manda para cá. Agora, ele não tem essa topologia, ele não sabe nada. Ele só vai saber por onde sair.
Ok? É esse que queria saber? Mais ou menos isso que eu queria saber. Entendi. Então, isso aí vai simplificar. Como Oi, se pode fosse uma falar. ponte, né? De uma É, rede para outra. Entendi. por exemplo, aqui, vamos imaginar o seguinte, em âmbitos bem maiores. A gente tem Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma área, então todos os roteadores dentro do Rio de Janeiro sabem como encontrar os outros. Aqui é São Paulo, uma área bem maior, né? Todos os roteadores de São Paulo sabem falar entre si. Agora, quando alguém do Rio de Janeiro tem que falar com alguém de São Paulo, ele não precisa saber como é lá dentro de São Paulo. Ele só precisa saber que ele tem que mandar para esse cara aqui. E aí ele se vira, porque ele conhece São Paulo. Entendeu? Entendi. Obrigado. Quer dizer, uma área não precisa conhecer detalhes da outra área. Né? Vamos lá para a gente poder fechar o roteamento hierárquico. Né? Então, beleza. Uma vez feitas as ligações, a gente precisa configurar a área zero. Né? Quem faz parte da área zero? Né? Vamos configurar aqui esse roteador 5. Vamos clicar nele. Tá? Ele já está configurado com a área 10 dentro dele. A gente viu aqui a configuração. Né? Se a gente quiser ver a configuração, viu aqui, ó. Enable. Eu peço as informações de roteamento, né? Show, IP, out. Tá? Aqui eu tenho todas as informações de roteamento. Tá? Mas melhor, né? Vamos ver das configurações. Vamos ver como ele foi configurado. Show, running config. Vamos ver a memória dele, como é que está. A memória dele tem aqui, ó, router OSPF 1. Né? E ele tem 3 redes da área 10. Ele tem da área 10 a rede, né? E a rede 7216.012. Ele tem da área 10 a rede, que é um 7216.016. Tem a rede interna dele aqui, com computadores, que é a rede 192.168.5. Né? Então, 3 redes diferentes. Bom, o que a gente tem que configurar nele agora? A gente tem que configurar nele uma área que a gente vai chamar de área 0, que é a área que faz a troca de informações entre eles. Né? Então, beleza. Né? Como é que a gente configura isso? Eu quero que o pessoal da área 10 aprenda as informações que ele vai aprender das outras áreas. Eu não quero que o pessoal da área 10 aprenda as outras topologias, mas eu quero que eles aprendam, tá? Como chegar nas outras áreas. Então, tá? Eu vou entrar na configuração, eu vou ter que dizer que é o mesmo processo. Lembra o número do processo 1, router OSPF 1? Então, eu vou configurar esse roteamento. Então, configure terminal, router OSPF 1, para continuar a configuração do SPF, e eu vou agora inserir as duas interfaces, dizendo que elas são a área 0. Né? Lembrando, essa rede é a área 10. A área de backbone eu vou chamar de área 0. Então, eu tenho as máquinas da área 10, né, os roteadores da área 10, e vou agora acrescentar as interfaces da área 0. Quem são as interfaces da área 0? Né? Eu preciso definir algumas interfaces. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui algumas redes para facilitar. Vamos criar aqui em cima uma rede, vou chamar de a rede 10.0.0. Né? Então, vai ser rede 10.0.0.0. A interface do lado de cá vai ser a interface ponto 1, e a interface do lado de cá vai ser a interface ponto 2. Essa rede aqui de baixo vai ser a rede 10.0.1.0. 10.0.1.0. Do lado de cá vai ser a interface ponto 1. Do lado de cá, a interface ponto 2. E essa última interface aqui, chamar ela de interface 10.0.2.0. 10.0.2.0 a rede. Né? Aqui é a interface ponto 2. Interface ponto 1. Então, só arrumar aqui. Então, ponto 1. Ponto 1. Ponto 2. Ponto 2.
Bom, estou falando em configurar o roteador, né? Primeiro a gente tem que configurar as interfaces dele, tá? Então vamos lá, né? Vai dar um trabalhinho, mas vamos fazer. Então, configurar essa interface aqui, né? Essa interface aqui de cima do roteador, que está na rede 10.0.0, né? É a interface Gigabit Ethernet 0.2.0, que eu acho que botei, deixa eu ver aqui. Deixar o mouse em cima. Gigabit 0.2.0, ela mostrou ali rapidinho, vou botar de novo. Então, vamos lá. Terminal, face, Gigabit Ethernet 0/2/0. IP dela, IP address vai ser 10.0.0.1, com máscara 255, 255, 255. Vamos subir ela, no shutdown. Interface de baixo. Face de baixo seria quem? Net. É a interface, eu pegar aqui. 030. 0/3/0. VSP, IP address 10.0.1.1, com máscara 255, 255, 2550. A gente levanta a interface no shutdown. Com isso, já estão as interfaces configuradas. O que eu tenho que fazer agora é colocar elas na área 0. Alter, OSPF1. Escrevi errado, botei Talter. Alter, OSPF1. Agora bota as interfaces de rede que eu acabei de acrescentar. Então é o quê? Network. Né? Qual foi a interface? 10.0.0.0. Então, 10.0.0.0. A máscara de rede é ao contrário, então 0.0.0.255. E qual é a área? É a área de backbone, área 0. Mesma coisa, outra interface. Vou repetir o comando, que só vai mudar que a interface é 10.0.1.0. Na área 0. A Júlia está saindo? Tudo bem, Júlia, sem problema. Né? Para não ficar gastando tempo configurando as interfaces, vou fazer a mesma coisa. Eu já tenho esse mapa salvo com essas mesmas configurações feitas para as outras. Né? Então, deixa eu abrir aqui o outro. E eu vou depois, amanhã eu vou botar para vocês todos esses comandos. Vou botar para vocês todas essas redes prontas, tá? E com os comandos que são dados, tá? Para poder chegar em cada uma delas. Pode carregar aqui. Eu filmei errado. É muito comando para a gente ficar dando, a gente acaba estourando o tempo nesse. Vou entrar com os comandos um por um. Então, essa aqui é aquela mesma rede, né? Só que dessa vez, tá? Com todos os comandos já dados por área 0. Né? Se a gente pegar um roteador qualquer aqui, né? Por exemplo, esse roteador 5, que ele faz parte tanto da área 10 quanto da área 0. Se eu pegar a tabela de roteamento dele, a gente vai ver aqui uma tabela bastante grande, né? Já que ela prendeu todas as rotas. Né? E ele tem aqui para todas as redes que nós temos. Né? Para rede, por exemplo, do lado de cá nós temos a rede 10.0, 0, 10.0.1,
Não, desculpa, são as redes 92. Isso aqui é a rede de backbone, né? Cadê as redes locais? Então, é 192.168.10, 192.168.20, 192.168.30, 192.168.40, 192.168.50. São todas as redes do lado de cá. As redes do roteamento estático. Então, aqui, são as redes 192.168.11 e 192.168.12. Se a gente procurar aqui, ele aprendeu ao 192.168.11 e ao 192.168.12. Tá? E ele aprendeu também as redes do 192.168.22 e 192.168.23. Então, 192.168.22, 192.168.23. Então, mesmo ele não fazendo parte dessa rede e da outra rede lá de cima, ele recebe hierarquicamente todas as redes. E o final, né? Testar, por exemplo, os computadores mais distantes aqui, né? Pegar, por exemplo, desse PC aqui para esse PC aqui. Se a gente fizer um ping para testar, de um para outro, ping contínuo, manda criar, com sucesso. Né? Então, qual o caminho que é feito do 1.11, né, para o 23.11? Entrando na simulação aqui, bota um pacote vindo do 1.11 para o 23.11. Tem que diminuir um pouco aqui a rede, para a gente poder enxergar. Estamos fazendo a simulação. Lá do lado de lá, o pacotinho azul saindo. Vai até o switch dele. Vai até o roteador. Vem no caminho por baixo. Faz a troca entre as redes. Até chegar no destino. Depois vai e volta normalmente. Como é feito um roteamento na internet? Né? Como funciona efetivamente o roteamento na internet? A internet ele é muito grande para a gente ficar fazendo roteamento de todas as máquinas. Então, nós temos na internet várias redes, algumas são configuradas de forma dinâmica, né? Tá aqui, outras são configuradas de forma estática, e cada computador da sua área, desculpe, cada roteador de sua área conhece completamente a topologia interna da sua área. Então, esse roteador aqui sabe que é uma rede anel, sabe todas as redes que existem, sabe tudinho dessa área. Agora, esse roteador aqui, ele conhece alguma coisa da outra área que está aqui embaixo? Tá? Ele não conhece a outra área que está aqui embaixo. Mas ele sabe que para chegar naquela área, ele basta mandar para esse roteador aqui. Que esse roteador manda por um outro enlace e chega nela. Né? Então é assim que funciona um roteamento na internet. Né? Os roteadores conhecem os detalhes da sua própria rede, mas não conhecem os detalhes da outra rede. Porém, sabem como chegar lá. Pergunta aí sobre esse esquema de roteamento, pessoal? Sei que deve ter bastante pergunta, né? Mas vou botar também uma atividade para vocês fazerem, para vocês configurarem uma rede, e vai ficar. Se tiverem dúvidas, vão perguntando. Quem tem alguma colocação? Eu sei que isso aí foi um pouco mais pesado, né, essa aula de hoje, porque foram vários esquemas diferentes, uma rede muito grande para configurar. Mas a ideia é ver como faz a configuração. Né? Ninguém vai, embora a disciplina seja laboratório de rede de computadores, ninguém vai sair daqui expert em redes, o tempo é muito pouco. Né? Aprender esse esquema de roteamento, aprender esquema de endereçamento é algo que requer um pouco de prática, né? Mas o objetivo é que vocês possam ver como é, saberem como funciona. Né? E se algum dia precisar fazer, é saber como colocar a mão na massa para fazer. Tá? Professor, uma dúvida. Onde é que você costuma deixar os seus slides? Estou botando tudo no Canvas. No Né? Canvas? Tá. Tá? Em qual... Esse slide de hoje eu preparei hoje para vocês, então não está lá ainda. Mas até amanhã de manhã no máximo, eu coloco lá para vocês. E eu vou colocar para vocês esses slides, né? E vou colocar todas as configurações dessas redes aqui. Tá? E eu vou colocar o arquivo do Packet Tracer, que é a preparação para fazer. E vou colocar também o arquivo de bloco de notas, que são os comandos que tem que ser dado em cada roteador para configurar. Né? Para que vocês possam olhar e possam ver, e se não souber fazer, consultar lá. Tá. Você costuma deixar no material de aula do Canvas? Isso. É o Tá, fórum. beleza. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver exatamente o nome do fórum.
Acho que é isso mesmo, fórum material de aula, né? Vou pegar aqui que meu computador está com tanta coisa carregada. Material de estudo o nome, né? Fórum material de estudo. Ah, material de estudo. Beleza, obrigado, professor. Tá? Então já tem muita coisa lá. Eu vou colocar esse completo de hoje, tá? Com todas as etapas, passo a passo, com os arquivos de configuração. E vou colocar uma atividade também para vocês fazerem lá, se vocês quiserem tentar fazer. Se tiver dúvida, vai perguntando aí. Com outra pergunta? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Bom, então é o seguinte, semana que vem a gente vai começar a ver a parte de rede sem fio. Né? Então eu vou... também acho que vocês já estudaram rede sem fio em rede Zoom. Né? Então a gente vai relembrar, ou para alguns até pode ver novidades. Né? Eu vou falar da teoria de rede sem fio na semana que vem. E dependendo de até onde a gente for, a gente vai fazer também um laboratório de rede sem fio. Tá? A gente vai usar o Packet Tracer, que ele também é muito forte nessa parte de rede sem fio. A gente vai colocar aqui, eu vou colocar aqui um notebook passando de uma rede para outra. A gente vai ver como configurar roteadores, como fazer pontes de rede sem fio. Vamos ver a diferença entre roteamento e access point, como configura cada um, como mistura tudo, o efeito disso na rede. Né? Então a gente vai montar algumas redes com enlace sem fio também. Semana que vem a gente vê a teoria e, dependendo, já começa o laboratório também. Se não der para ver o laboratório na semana que vem, na outra a gente faz. Ok? Bom, pessoal, então, hoje a gente entendeu bem, né? Estamos no final aí. Né? Boa noite para vocês, né? Boa semana aí. Qualquer coisa, manda e-mail, manda mensagem lá pelo Canvas, eu estou sempre respondendo. Né? Um abraço para todo mundo aí, boa noite. Show. Tá, aqui a gravação é pronta.